Vamos então fazer a nossa oração inicial, agradecendo a Jesus por este momento maravilhoso que nos proporciona, esse nosso encontro, essa troca de amores que temos entre nós, né, de carinho, de boas energias, né? Vamos então nos entregar na mão de Jesus, cerrando nossos olhos, meditando e orando um pouquinho com Jesus, agradecendo por esta oportunidade, por este carinho que Ele tem por nós. Vamos lá, alguns minutinhos. Muito bom, né? Momento maravilhoso, um momento relaxante para nós, né? A gente se sente com uma paz interior muito grande. Nosso carinho também, nossa gratidão a Dr. Bezerra de Menezes e a toda a sua equipe que nos acompanha, que está presente em nosso encontro de hoje, nos dando todo o apoio, todo o amor e carinho que merecemos e que precisamos, e trazendo os bons fluidos para o nosso fortalecimento e nossa cura. Gratidão a todos eles. Muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 14, e nós temos um subtítulo hoje, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. É o item 8 do nosso capítulo 14 do nosso Evangelho. Então, começam nos dizendo assim: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho? Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentemente. Espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre, mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Isto está falando também no capítulo 4, no item 13. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam
no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente. Desde a vida atual, foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, minha família, pelos laços do Espírito. Porque quem quer que faça a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que, disse ele, se propunham-se apoderar dele sob o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia da sua chegada, conhecendo-lhes os sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles e generaliza o ensinamento, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Muito bom. Vamos agora, então, passar aos comentários do nosso irmão Davidson. Davidson, por favor, sua vez. Nós convivemos em nossa vida com pessoas que nós nos sentimos muito bem ao lado delas, que não tem explicação, uma afinidade, e outras que, pelo contrário, não nos sentimos bem, também sem explicação. E aqui já fica uma pergunta: qual é o propósito de termos ao nosso redor esses dois tipos de pessoas que emanam para nós energias positivas e negativas? A gente percebe, essa energia positiva, essa é negativa. A não ser quem bebe constantemente não consegue perceber nada. Mas quem tem aí procura ali levar uma vida saudável, regrada, capta no ar. Capta no ar. O que está rolando? O que está acontecendo? Nós temos na família as três instituições funcionando dinamicamente, que já comentamos várias vezes: a escola, o hospital e a prisão. Para quem está chegando agora, escola porque a família traz muitas aprendizagens. Hospital porque nós estamos curando as nossas almas, eliminando defeitos, e alguns são até inconscientemente a gente elimina defeitos, outros mais conscientes. Enfim, os defeitos são perecíveis, as qualidades ficam. A gente tem que agradecer as conquistas, as qualidades. E prisão, nossas ingenuidades, crenças e manipulações dessa vida, manipulação de todos os lados, quando se fala em mídia, em tudo, propaganda subliminar, que os olhinhos não veem, a mente capta, enfim, tem de tudo. Tem que tomar muito cuidado no orar e vigiar para discernir. E aí essas prisões mentais, inclusive os obsessores, sim, que nos aprisionam mentalmente, E aí vem mesmo o departamento de imaginação, com medos imaginários. Aí, portanto, pode-se dizer que nós estamos numa prisão mental, no mínimo, no mínimo, no mínimo. E através desse convívio, aprendemos, nos curamos e nos libertamos. Cada reencarnação, aprendemos um pouquinho mais, nos curamos um pouquinho mais e nos libertamos um pouquinho mais. E se você faz um esforço, você aprende um pouco mais, se liberta um pouco mais, se cura um pouco mais. Mesmo pessoas que não acreditam em reencarnação, que eu tenho um exemplo que eu conheço, percebe que tem pessoas que no primeiro contato que ela teve, fica claro, fala, cara, parece que eu já conheço essa pessoa. Tanto se sentindo bem ou não. Isso ocorre de uma forma natural. Perante aquela pessoa que eu não me sinto bem,
É muito comum a gente parar e perguntar, por quê? Hein? Por que que eu não me sinto bem? E é muito raro a gente perguntar, para quê? É bem diferente, olha. A gente fica lá no porquê, o porquê gera paralisia, geralmente. Então, para quê? Não, peraí, para quê? Para quê? Tem algum recado? Qual é o recado? Tudo é recado. Deus cuida bem de nós somos muito bem amparados, já comentamos várias vezes aqui. É natural, nós queremos descobrir o porquê não me dou bem com essa pessoa e eu tenho que conviver com ela. É natural. Você começa a averiguar e percebe, e fala, eu não fiz nada para essa pessoa, e ela também não fez nada para mim. O que está acontecendo? Nós, espíritas, nós sabemos, né? Possivelmente, provavelmente, tem a ver com provavelmente. Ou é alguma pessoa que está numa diferença enorme, tanto de moralidade quanto intelectualidade, e surge inveja. Pode ter alguns motivos nesse sentido, sim, mas geralmente tem a ver lá com o passadão. É o passado, não vou usar o termo cobrando, é o passado oferecendo oportunidades de correções. Aí surge uma nova pergunta. O que eu posso fazer da minha parte para desejar o bem e aproveitar a convivência para aprender, se curar e se libertar dentro do cristianismo, que tem muito a ver com o para quê? Para quê? Para que eu estou aqui? Para quê? Tem um motivo. Tá? Por quê? O porquê, geralmente, mesmo para nós espíritas, não é fácil descobrir. Por que que eu nasci nesse lar? E na maior parte das vezes, não é nem aconselhável saber, uma vez que o passado foi nos apagado temporariamente, considerando os riscos psicológicos em saber disso. A não ser que seja de suma importância, eu nunca fiz a tal da terapia de vidas passadas, que é aconselhável para determinadas curas. Mas, fora isso, se foi apagado, porque a boca foi pesada. Eu estou usando um termo popular, porque em vidas anteriores, você saber o que você fez não vai fazer bem para você nesse momento histórico. Você vai falar, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito. A gente sempre se acha mais evoluído, nós somos do bem, aquela coisa toda, o verbo achar, perigosíssimo, mas a gente usa, enfim, a gente se olha no espelho, a gente sempre se acha, sempre, de alguma forma, tem a ver com orgulho, tem a ver com aquilo tudo, vaidade, aquilo tudo que a gente conversa sempre, todas as quinta-feiras. E algumas vezes é possível deduzir, pela situação, você fala, caramba, pela lei da ação e reação, eu fiz alguma coisa similar, ou eu fiz, essa pessoa puxou meu tapete, opa, né? A gente acaba deduzindo. Mas o mais importante é o para quê. Guardem bem isso. Não percam muito tempo no porquê. Eu estou batendo nessa tecla, que eu estou pensando aqui, a cura está nas relações. Né? Nas relações aqui, na família consanguínea, mas vai se expandindo, vai caminhando para a família do bairro, a família da cidade, do estado, do país, do bloco, e aí vai do planeta. Então, o caminhar é esse, o projeto de Jesus. Então, olha, e que também não é fácil descobrir para quê. Como resultado de alguns relacionamentos, com o tempo, tem que ser amigo do tempo aí, a gente percebe que nós vamos ficando mais pacientes. Alguém vai falar, mas a idade leva para isso. Alguém já falou, conforme chega a terceira idade, a gente fica mais humilde. Sim, mas o famoso mas tem aí outros contributivos. Tem a ver com a convivência. A gente acaba ficando mais autocontrolado. Tem um fone aberto aí, por favor. Aí, obrigado. A gente vai ficando mais autoconfiantes, mais caridosos, mais benevolentes. E aí a gente percebe que aquele tal inimigo, entre aspas, se eu fosse pelos meus amigos, eu estaria perdido. Nós, festas em repúblicas, aquelas coisas todas, porque ainda bem que eu não fui. Então vamos voltar para cá. Olha, e percebe-se que, graças a Deus, eu fui pelos inimigos, que eu não teve outro jeito, né? E percebe-se que o tal inimigo, entre aspas, na realidade,
contribuiu muito para você pegar o caminho, a verdade e a vida que Jesus pregou. E são raras as pessoas que agradecem. Eu já comentei algumas vezes, mas eu lembro num trabalho que eu tive, que deram uma bordoada em mim, mas tão legal, uma bordoada, eu falo bordoadas maravilhosas. No momento não é legal, porque a nossa visão é restrita. Puxaram meu tapete, eu considero uma bordoada, e fizeram eu olhar 180 graus. Até então eu estava fechado naquele trabalho, achando que só tinha vida ali, fora não tinha. E eu levei aquela bordoada, falei, cara, tem vida lá fora. Levei um tempo para agradecer. Eu acho que até demorei. O Espiritismo ajudou. Hoje eu falei, eles deviam ter dado essa bordoada antes. Eu era muito ingênuo. Eu era ingênuo apegado. Estava ali bem, o alto salário, aquela coisa toda. E o bichinho aqui estava apegado, apegado. E aí, a hora que eu percebi, eu falei, tiraram o meu entusiasmo, que eles queriam que eu continuasse. Eu falei, não, aqui eu não fico mais. Eu não sei trabalhar sem entusiasmo, eu não sei trabalhar. Eu não sei. O meu rendimento caiu sensivelmente, eles perceberam, mas eles insistiram ainda, enfim, eu falei, aqui eu estou fora, cara. Estou fora e caí mesmo com a graça de Deus. Nós temos que agradecer esses irmãozinhos que eram da família do trabalho. Mas vamos lá, vamos voltar. Sem sombra de dúvida, consideramos o projeto de Jesus de criar uma família única na Terra. Entendam bem, hein? É que na realidade nós já somos, uma vez que nós somos criados pelo mesmo Pai, portanto, teoricamente, na prática, nós somos irmãos. Na prática, discutindo teórico. Criados pelo mesmo Pai. Mas que ainda encontramos dificuldade em tratar o próximo como irmão. E mentimos. Mentimos diariamente quando a gente fala Pai Nosso. Nós estamos dizendo que se é Pai Nosso, nós somos seus irmãos. É uma mentira, porque a gente não trata o próximo como irmão. Certo é falar, Pai meu que estás no céu, é o aconselhável. Porque se não tratamos, nós estamos mentindo. Uma hipocrisia das grandes, hein? Que não dá mais para alisar. Eu sou cristão, será que nós somos cristãos verdadeiros? Fica sempre essa pergunta. E podemos, desculpa, eu estou apanhando aqui, podemos deduzir que um dos propósitos maravilhosos da vida é que os laços corporais, um dos propósitos, sejam transformados em laços espirituais cristãos, conforme foi comentado aqui. Já estamos aí com uma média de 170 reencarnações, depois que adquirimos a razão, já comentamos aqui várias vezes, já fomos pais, já fomos irmãos, enfim. Nós temos aí uma determinada família onde nós participamos de laços espirituais. Perfeito? Mas temos aí temos débito que precisamos corrigir rapidinho. As nossas relações, elas são baseadas em afinidades e desafetos. Então é importante a gente ter uma relação. Quem são os desafetos da minha família? Qual eu tenho afinidade? Temos de discernir isso, bem como ter consciência que algumas relações e desafetos podem levar muito tempo para se transformar em afinidade. Muito tempo. É que hoje, nesse mundo cheio de imediatismo, a gente quer apertar um botãozinho e queremos que a coisa seja resolvida. Não. Tem casos que é aconselhável você se afastar para o seu psicológico, que são convivências nocivas, que não fazem bem. Se você se ama de verdade, fala, cara, eu vou ficar ali, não está fazendo bem para mim. Eu chego aqui com uma frequência elevada, eu chego num local e saio com uma frequência baixa, isso não faz bem para a saúde. Vocês me entendem a frequência. Sai aqui, sai de casa, vou para essa reunião familiar pensando no bem, sentindo no bem, falando no bem, agindo no bem, e volto com pensamentos, sentimentos primitivos. Opa! Hoje estou dormindo de botina, não estou orando e vigiando, o ambiente é muito nocivo, não estou tendo forças, enfim. Isso nós temos que ponderar. E geralmente nós somos imediatistas. Em alguns casos é aconselhável, se afasta psicologicamente, né? Proteger o teu psicológico e fica
em silêncio e oração. Não comenta com ninguém. Eu gosto de chamar de SOS, silêncio, oração e sigilo. Ó, SOS, lembra lá na ilha? O cara se perdeu, náufrago, né? Ele escreve na praia, SOS, para alguém ver, né? Então, olha, repare bem, cuidar disso, silêncio, oração e sigilo, menos conversa. E vai dando um tempo. Quando eu falo oração, orar para a pessoa, orar para o anjo da guarda dela, que muitas vezes está afastado ou não, para o meu anjo da guarda, enfim, muita oração em alguns casos. As pessoas falam, basta uma oração de manhã, outra noite. Não. Hoje, uma hora, equivale a meses na época do meu tataravô, tais são as mudanças. Vamos supor, vamos fazer uma continha aqui, contabilidade, bem rápida, tá? Se uma hora equivale a 10 meses de mudança, uma hora hoje, tais são as mudanças tecnológicas, globalização, aquela coisa toda, 10 meses do meu tataravô. 10 meses. 10 meses são 300 dias. Se o meu tataravô fazia uma oração de manhã, uma noite, em 300 dias ele fazia 600 orações. 600 orações na época dele equivale hoje a uma hora. Eu não posso fazer 600 orações de uma hora, que é uma equivalência, tá? E são as mudanças. Vocês estão pegando o que eu estou falando? Agora, basta eu fazer uma oração, mas as pessoas não conseguem. Então não conseguem elevar a frequência para enxergar do topo. Fica olhando de baixo. Né? De baixo a tua visão é restrita, irmão, é restrita. Você tem que olhar de cima, como o Alexandre, o grande, ele olhava nos campos de batalha. Não estou aqui querendo trazer guerra, mas ele tinha uma visão completa do todo. E a gente perde a visão. Mas vamos lá. Em alguns casos é aconselhável não ser imediatista, pode levar 2, 3 reencarnações, não sabemos. Pega aí, você participou aí de um grupo aí na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Quer resolver encarnação, bonitão? Quer ir geração iFood? Não, não é assim. Vai ter que ir voltar, vai para um planeta mais primitivo. Não é assim. Cada caso é um caso. Então nós temos que ter consciência, tomar cuidado que não tem padronização aí, não. Então, algumas vezes, guardem bem isso, alguns relacionamentos, é importante você fazer a tua parte, orar, desejar o bem, mas pode levar a reencarnações. As relações, elas são construídas envolvendo doses de tolerância, compreensão, construídas, estou falando de destruídas, perdão e outras virtudes que, se somando, têm a ver com o amor que Cristo pregou. Essa vivência nova construída acaba por influenciar espíritos que estão ao redor, não só da pessoa que você não tem afinidade, e parentes, enfim, contribuindo com a formação dessa egrégora única em torno de Jesus Cristo. Esse é o grande projeto de Jesus. A Terra toda numa frequência elevada. E a gente percebe hoje, devido às mídias sociais, que a frequência está baixa. Então nós temos que trabalhar um pouquinho mais do que já trabalhávamos anteriormente, com muitas orações, gerando corrente do bem, uma caridade por dia, pelo menos, você gerando, causando movimento, praticando o tal do cristianismo, praticando o tal do cristianismo. Eu falo tal porque dá a impressão que está distante essa prática. A gente é muito bom na teoria. Então nós temos que praticar o cristianismo. Já comentamos aqui a prática dos budistas, de desejar felicidade para o próximo, quem quer que seja. Vira uma prática, é um hábito. Hábitos são atos repetitivos, positivos, e encontra você, ele olha para você, ele mentaliza, eu desejo que você seja feliz. Olha que legal. Por que eu não posso fazer isso? Ô bonitão ocidental, por que você não pode fazer isso? Por que você não pode? Todos que você encontrar no trabalho, independente. Mentaliza assim, chegou perto da pessoa, tudo bem, como é que você está? Já mentaliza. Eu desejo que você seja feliz, mentalmente. Portanto, os budistas, lembra que Buda foi emissário de Jesus para preparar o cristianismo, acabou virando uma religião, não era a ideia inicial. Viu? Mas, portanto, os budistas amenizam em muito quando encontram desafeto. Mesmo que a pessoa envia energias nada boas para ele, o budista é orientado para desejar o bem. E fala que seja feliz. Tentem fazer isso.
Fala, eu vou pegar o dia hoje fazendo isso. Aí, de repente, você pega 2 dias, 3 dias, é que nem o fumante, que fala só hoje. O fumante que quer parar de fumar, ele fala só hoje. O alcoólatra também, só hoje. Ele fica só aquele dia sem beber. Aí mais um dia, mais um dia. Experimenta fazer isso. Você fala só hoje, todos que eu encontrar, e não importa, mesmo figuras que aparecem de notícias no celular, no computador, pessoas que você vê que não agiram no bem aqui no país, mandam eu desejo que esse camarada seja feliz. Você vai perceber que você vai estar praticando o cristianismo. Pô, mas, eu devia estar sabendo disso antes. É que muitas vezes a gente acha que não precisa, não sei. Tem pessoas que acham confortável ficar na teoria a vida toda. Não tem sentido. Você sabe o que significa as palavras, ou melhor, a palavra, a frase, que Deus te abençoe. Quando você fala sentido, hein, de coração, não o racional, sabe? Que Deus te abençoe. Não. Já viu aquela mãe quando fala para o filho, que Deus te abençoe, meu filho. Quando você abençoa alguém, você cria ao redor da pessoa um campo de energia de proteção divina. Fala-se que é um escudo de luz porque é uma frequência elevada, é um campo de energia. E sobre a pessoa, pode ser um animal, planta, ou mesmo um local, que Deus abençoe o teu ambiente de trabalho, a sua residência. E quando você fala isso, você está desejando que tudo que entra na sua vida vai ser algo para o seu bem. Desejar o bem para o outro, desejar o seu sucesso, curtir quando a pessoa conquistou algo, sabe que ela batalhou e conquistou, como tem gente batalhando, né, para conquistar as coisas, enfim. Tem a ver com, quando você deseja isso, o bem para essa outra pessoa, tem a ver com esquecer um pouco de si, tem a ver com reduzir o egoísmo, o menos eu, menos eu. E considerando a fala de Dom Bosco da igreja, que eu não vou trazer com as mesmas palavras, ele dizia, eu guardei dessa forma, ele fala com outras palavras, nós nascemos para os outros. Toda a fala de Jesus, quando passou aqui, ele passou a vida para os outros. Ele falou, eu sou o exemplo, gente. A gente não entende isso, a gente, a simplicidade, aquilo tudo dele. Nós nascemos para os outros. Nós temos uma dificuldade para entender isso. Já passou aí. Eu estou falando por mim. Cara, quantos por cento do dia eu fico me dedicando a mim e aos outros? E aí? Mesmo espírita, com todos esses estudos. E aí? E começa a ficar bem claro que o nosso departamento de desejo, para quem está chegando agora os novos, nós temos aí, vamos olhar o processo, o conjunto de atividades interdependentes da mente, ou o processo mental, como se fosse um escritório organizacional. Nós temos um departamento de desejo, de imaginação, de memória, de inteligência, e a vontade é a grande gestora. A vontade é a chefa, a chefia, ou melhor dizendo. E o departamento de desejo, ele também foi criado para ajudar os outros. Quantas pessoas sabem disso? Não, esse departamento é só Deus, meus desejos, as metas, o início do ano, aquela conversa toda, né? Utilizar o seu departamento de desejo para ajudar os outros é caridade. Mas é incrível, quando você não faz isso, surge ali um vazio inexplicável. O moral ali do departamento de desejo cai. Vocês já entraram numa empresa com o pessoal desmotivado? Tem gente que está ali dentro e não percebe. Mas outro dia eu entrei numa empresa e olhei, virei para o diretor e falei, para, o que está rolando aqui? Olha a expressão do pessoal. E não havia percebido. Tem alguma coisa pegando. Então, olha, os departamentos de desejo das pessoas, geralmente, tem uma prisãozinha mental ali, tem uns paradigmas, crenças, de querer ganhar e não querer perder. Sabe? Não, eu quero ganhar, eu não quero perder. Vibra quando ganha e sofre demais quando perde, não importa o tamanho da perda. Qualquer perdinha
sem vergonha, vou usar um termo popular, sabe por quê? Sofre. É um sofrimento, e sofrimento é diretamente proporcional ao nível de egoísmo. Né? O cara é egoísta, o cara está sem dormir, depressão, aquele apego, aquela coisa, sabe? Aquela coisa. Vocês me entendem quando eu falo aquela coisa? Então, é uma caridade você usar o seu departamento de desejo, que recebeu gratuitamente. Eu não entendo. E gratuitamente você pode desejar o bem para o próximo. Por quê? O próximo se sentirá bem. Oh, mas eu posso fazer isso? Pode. Esse poder é seu. Você não gosta de se sentir bem? Eu gosto. Os outros também. Quantas vezes nos sentimos bem do nada? Você está ali, do nada não aconteceu nada. Não? Você está ali, de repente você sente uma paz, uma felicidade, e não ocorreu nada. Nada assim de notícia positiva. Você fala, pô, que legal. Não. Grandes possibilidades de alguém encarnado, ter mandado um desejo bom para você, pensado bem sobre você. Inconscientemente, a pessoa lembrou de você, ela manda aquela energia boa para você. Bem como pode ser aí também do plano espiritual, algum amigo, parente das 170 reencarnações. Mas da mesma forma, se você aprontou nessa vida, irmão, sabe aquelas enganações latinas, você me entende? O cara é esperto, enrola, manipula, engana, morou? E depois ele não entende e fala, cara, eu não estou legal. Essa não está legal. Eu não sei. Não é uma energia nada negativa, nada positiva para ele. Santo Agostinho ele dizia: invista nos 3A, mas a gente tem uma dificuldade para ouvir, para entender. Eu não sei por quê. Ele fala: invista nos 3As: abrigo, alimento e amigos. Amigos. Investir. Nós já comentamos na reunião anterior que sem a misericórdia, a amizade morre. Os relacionamentos morrem. Vai ter momentos que você vai ter que ser misericordioso. Só você quer receber misericórdia? Só você? Cara, só você? Não. Por favor, tenha misericórdia. Me perdoa. Só você? Não, você não pode. Então aí a gente acaba aí gerando muitas inimizades. Morou? Então, olha, faça a sua doação de um desejo bom. Todo dia fala, eu vou desejar. Tem que escrever para lembrar, senão a gente esquece, excesso, de excesso, eu estou cheio, todo mundo cheio, copo cheio. Tem que escrever. Opa, todo dia lá na hora do almoço eu vou desejar algo bem para um parente ou para um amigo, alguém que eu conheci, estudou comigo, aí você para. Você vai gastar, irmão, não sei quantos segundos, 10, 20 segundos, eu desejo tudo de bom para esta pessoa. Você não precisou pegar na enxada, não precisou transpirar como as pessoas transpiram nas academias e não consegue fazer isso. Mantendo aquele corpo bonito, aquele corpo, né? Investem, né? Bonitão na sociedade. E no inverso não consegue fazer essa doação. Me explica, vai lá entender. Por que economizar uma doação de desejo? Me explica. É uma economia. É uma economia sem sentido, impensada. Pois você não gasta nada, não tem perdas, é uma energia mental. É como orar para alguém. Mas geralmente a gente ora para pedir, quando a pessoa está ali precisando. Mas você desejar o bem, desejar sucesso, coisas boas, ela não está precisando de oração. Todos nós precisamos de oração, não estou dizendo isso. Mas, por favor, qual é o problema? Eu estou me esforçando para entender. Você já pensou sair daqui, nós mudamos de plano e entramos aí em alguma colônia que nós temos afinidade, colônia que a gente tem afinidade, não vão mandar a gente para uma colônia que a gente não tenha. Aí você caiu numa colônia só de gente com determinados defeitos. Você fala, cara, isso aqui está errado, eu não era para eu vir aqui. Irmão, talvez você não saiba, você não investiu em se autoconhecer.
Então, veja bem, olha, se você apontar em alguma colônia espiritual e lá tem de ouvir, irmão, por quê? Mas diga por quê? Porque você não utilizou o seu departamento de desejo para provocar o bem. Como, o que você vai explicar? Não tem. Mas, irmão, Jesus falou o tempo todo, você não conseguiu interpretar, se deu a devida atenção. Quando é de interesse nosso, a gente dá a devida atenção, a gente pergunta se a gente não entende, a gente vai atrás. Né? Na realidade, a gente não se aprofunda, porque o ganho é a médio e longo prazo. Né? Não é, nós somos de ganhos imediatos. É importante ter consciência que enquanto nós ajustarmos esses empecilhos de determinadas relações, e esses desejos devem ser exatamente para essas pessoas que a gente não tem afinidade, continuaremos nascendo juntos de alguma forma, ora como filho, ora como pai, ora como irmão, como primo, enfim. São desafetos do passado e vão se manter como desafetos. Lembrando, dá para imaginar o planejamento aqui dos irmãos aqui em cima para colocar os desafetos juntos na mesma família? Vocês acham que é fácil? Não é. E aí a gente desperdiça. Isso é válido para famílias que têm filhos adotivos, que não é por acaso a adoção, que tem a ver com planejamento aí de cima também. Eu vou dar uma aceleradinha. Fica claro que provavelmente não somos ainda da família de afinidades espirituais de Jesus. Em suma, lá quando Jesus fala isso, olha, quem são meus pais? Possivelmente a gente não estava lá dentro. Nós não mereceríamos, possivelmente, tá? Eu estou colocando isso, estar ali, porque, junto com Jesus, quando ele fala isso, né, da onde ele tem afinidade. Uma vez que ele faz um convite para nós ali. E é com muita raridade nós encontrarmos alguém que esteja zerado na caderneta de poupança divina, que não tenha débitos. É importante a gente saber disso. Né? Portanto, para fazer parte dessa família universal, onde todos se amam incondicionalmente, nós temos que seguir fielmente o caminho, a verdade e a vida que Jesus nos colocou, investindo através de as relações com os outros. E perguntar, sempre é bom perguntar no final do dia, durante o dia. Eu senti no bem, pensei no bem, desejei o bem, pratiquei o bem. Fora disso, me desculpa, é um dia desperdiçado. E desperdício é pecado. É pecado. Está desperdiçando vida, está desperdiçando tempo. Tempo é vida. Né? Tempo é a substância da vida. Em resumo, estamos aqui na vida para resolver as nossas diferenças entre os mais próximos, que é a família, e entender que as diferenças não são defeitos. Geralmente, segundo a psicologia, aquilo que me incomoda no outro eu tenho escondido dentro de mim. Eu quero que comece a mudar no outro primeiro, ao invés de começar a mudar em mim. Então, o cuidado que a gente tem que tomar nesse sentido. Eu vou dar uma acelerada devido ao tempo. Em suma, eu vou dar uma pequena aceleradinha aqui, voltando, passar por essa existência sem aproveitar essas oportunidades de arestas, não tem sentido. Nós temos que fazer um esforço e aproveitar. Não resolver nessa vida pode ser encarado como uma procrastinação ou empurrando com a barriga. Será que pode ser chamado de vida isso? Quando você está empurrando com a barriga certas responsabilidades que nós admitimos lá na erraticidade? Eu até chamaria, com o maior respeito, de vidinha, provocada por nós. Uma vida mal aproveitada. E aí, já estou terminando, todos deveriam, uma sugestão, por favor, fazer a seguinte afirmação. Não é por acaso que reencarnei nesta família consanguínea. Não é por mero acaso. E considerar, isso é muito importante, que sabedoria, essa frase me ajuda muito. Sabedoria é a arte de saber o que deve ser ignorado. Eu vou repetir. Sabedoria é a arte de saber o que deve ser ignorado. A gente acaba dando muito moral para detalhezinhos, minúcias, que nos aprisiona, nos amarram e deixa a gente estagnado. Então, vamos trazer aqui a Madre Teresa de Calcutá para fechar de uma vez a minha parte do estudo. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Eu vou repetir.
Eu sei que vocês estão carecas de saber isto, mas eu vou repetir. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Nós paramos aqui. Eu desejo para todos vocês, ou melhor, que Deus abençoe todos que estão participando dessa reunião, encarnados e desencarnados. Eu desejo também que abençoe todos os nossos familiares que possivelmente não puderam participar, mas são nossos familiares. Que Deus abençoe do fundo do coração a todos. Que assim seja. Obrigado, Deus. Vamos passar, então, a mensagem espiritual do Dr. Deolindo, nos trazer amor e carinho para o nosso estudo desta noite. Por favor, doutor. Boa noite a todos. Que assim a paz de nosso divino e amado Mestre Jesus esteja sempre no coração de todos os nossos irmãos. Hoje, falando um pouquinho sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Muito bem explicado, detalhado, mas assim, apenas colocando um ponto de vista do parentesco corporal, oportunidade que Deus nos dá e podermos nós nos reconciliarmos com todos os nossos irmãos que assim estão tendo a oportunidade de conviver dentro de uma família ou dentro de um lar, onde carregamos muitas das vezes certas restrições e do qual fez com que tivemos nós empecilhos de conseguirmos nos amarmos mutuamente e muitas das vezes nos respeitarmos mutuamente. Existe aí o contexto do laço que nos aproxima, que nos une dentro de uma consanguinidade do qual necessário se é para podermos assim recomeçarmos uma nova trajetória juntos. Nos perdoarmos, nos compreendermos, exercitarmos a paciência de poder entender aonde estão as deficiências entre um e outro. Onde tudo isto também acaba por se atrelar ao contexto espiritual. Porque afinidades temos, muitas das vezes, em alguns pontos, e divergências temos, muitas das vezes, em outros pontos. E acabamos por fazer com que a prevalecência das divergências falem muito mais alto. Então, existem as dificuldades de, juntos, vencermos esta nova etapa, da qual o Pai, assim, nos proporcionou como oportunidade de um crescimento espiritual, moral e, ao mesmo tempo, a oportunidade de exercitarmos os ensinamentos do amor que Jesus assim nos deixasse e da qual ele disse que quem fizesse aquilo que o nosso Pai gostaria que fizesse, estes são meus irmãos, estes são meus pais, esses são meus parentes. Agora, o parentesco espiritual. Olho de uma forma muito mais ampla. A primeira pergunta que eu gostaria
e refletissem quem é o nosso parente espiritual universal. Alguém já parou para se questionar? Em vez de apenas olhar para o detalhe do ser que convive consigo no dia a dia, também é um espírito, ou um ser criado pelo Pai Universal, que é Deus. Então, nosso primeiro parente espiritual é Deus. Daí temos nós que pararmos um pouquinho e refletirmos com muita atenção e sabedoria. Independente do estado evolutivo da qual estejamos. Deus tem paciência conosco? Por que não temos nós com nossos semelhantes? Independente do estado espiritual que nos encontramos, Deus nos ama? Por que não amamos os nossos semelhantes, também independente do estado da qual ele se encontra? Independente do estado espiritual que nos encontramos, Deus nos dá oportunidade, Deus nos estimula a caminharmos cada vez de uma forma diferente, encontrando o caminho do progresso. Por que não fazemos também isso com o nosso semelhante, em vez de, muitas das vezes, querer destruí-los ou criticá-los, julgá-los, condená-los? Então, pensemos um pouquinho no parentesco espiritual universal e nos coloquemos, que é algo que esquecemos de fazer, nos coloquemos como filhos de Deus, filhos do amor, e coloquemos um peso ainda maior dentro do contexto de vida que temos que assim exercitar diariamente, não deixando com que as adversidades da vida façam com que nos tornemos filhos rebeldes, ou seja, aquela ovelha desgarrada do rebanho de nosso Pai. Olhemos para os ensinamentos que nos foram deixados. Analisemos ao final do dia, igual nosso irmão David sempre comenta, o quanto importante é fazermos as nossas reflexões a cada dia, para que possamos, assim, enxergarmos melhor os nossos acertos e os nossos erros. Nós chegamos ao final do dia e analisemos se, como filhos de Deus, colocamos nós em prática aquilo que Ele espera de cada um de nós. Se não coloquemos, não se revolte, não se penalize. Apenas olhe para o amanhã, que é um novo dia. E dentro deste novo dia, não procure ser perfeito, porque estamos em prova e expiações e somos espíritos ainda enfermos. Mas nos esforcemos por fazer um ponto melhor do que o dia anterior. E assim sucessivamente. Ao passar de muitos e muitos dias, muitas coisas corretas e boas conquistamos junto ao nosso espírito e estaremos assim levando isto
ao retorno à nossa pátria mãe, que é a pátria espiritual onde nosso Pai assim nos espera. Então, que essa luz divina do nosso irmão maior, o divino e amado Mestre, reine nesse instante sobre tudo e sobre todos. Rogo pelos corações perturbados e amargurados. Rogo pelos corações violentos e desequilibrados, que ainda perambulam por esse orbe terrestre, sem saber o que estão a fazer, para que assim possam sentir a mão de Deus sobre suas mentes, sobre seus corações. E que muitos possam despertarem-se para suas verdades, entendendo que estão dentro de uma nova oportunidade de aprendizado e que muito tem por se esforçar para se reencontrar no caminho e assim se curar e se libertar das mazelas morais, das quais assim o passado lhe oprime. Então peço a Deus liberdade a todos estes. E a nós, que aqui nos encontramos, com a simplicidade, com a paz, tomando conta do nosso coração, nos fortalecendo no aprendizado, da qual o Evangelho de Jesus assim nos proporciona. Porque a cada estudo é um grande aprendizado. E a cada aprendizado também é uma nova responsabilidade. Então, que tudo isto realmente possa se firmar em nossas vidas. Que a partir deste firmamento possamos nós exalar lá dos nossos corações luz, muita luz. Luz esta estará a envolver os nossos lares. Veja, maravilha, porque é Jesus, é Deus ali presente, porque estamos nos colocando como filhos de Deus, fazendo com que esse laço espiritual possa estar cada vez mais fortalecido. Como também estaremos a exalar a luz que atingirá a todos aqueles que conosco convivem e da qual estará a receber também esta bênção divina, seja na sua enfermidade do corpo, seja na sua enfermidade da alma, porque estará a reencontrar dentro do lar e junto de cada um de nós algo diferente. Dentro do lar a paz, a luz, a harmonia, o positivismo, a esperança, a fé, a alegria. Estamos nós a aprender assim, a colocar em prática a cada dia dentro de uma naturalidade que a vida nos proporciona. E encontrar no seu próximo aquele que acredita na sua capacidade de melhora, aquele que está ali pronto a ouvi-lo, a acolhê-lo num peito de pai, um peito de mãe, aonde o amor ao extremo se faz presente. Não deixemos com que as ignorâncias, as peripécias do orgulho e do egoísmo, que muitas das vezes se faz presente em nossas vidas e que coíbe a nossa capacidade de amar, se faça presente. Então nos desapeguemos de tudo isto e assim reagiremos com todo o amor da qual o nosso Pai assim
sempre está a nos oferecer. Então, que esta luz divina do nosso divino e amado Mestre possa, assim, propiciar a todos esse bem-estar nesse instante. E possamos, fortalecidos, levar esse bem-estar a todos aqueles que amamos e aqueles das quais necessitados se encontram, porque é através das nossas orações, dos nossos pensamentos e desses fluidos que estaremos a exalar esta corrente maravilhosa do amor e da caridade, coordenada por Bezerra de Menezes, médico dos pobres, estará a redistribuir aos 4 cantos deste universo, para que assim muitos, mas muitos, possam serem beneficiados, principalmente aqueles que estão perdidos e perturbados, porque são os que mais necessitam do medicamento para a sua cura. Então, obrigado, Jesus, por estes momentos. Assim, nós estamos encerrando o estudo. A espiritualidade continua a trabalhar. Então, que nós nos recolhemos após sairmos do grupo, um local tranquilo em nosso lar, nos coloquemos um pouco mais em oração, dialoguemos com Jesus, com Deus, pedindo a Ele que ilumine a todo o nosso lar, a todos os nossos entes queridos, a todos os necessitados. E sejam sempre geradores do amor. Então, peço a todos para que assim essa equipe de Bezerra complete todas as suas obrigações na noite de hoje. Obrigado a todos. Que assim seja. Que assim seja. Agradecemos todo o carinho, as palavras que nos fortalece, que nos ajuda a superar nossas dificuldades. Nossa gratidão, Dr. Deolindo, pelo carinho e palavras que nos confortaram. Muito bem. Vamos então doar um pouco do nosso amor, nosso carinho, que conseguimos conceder, receber neste momento. Vamos transferir um pouco desse amor aos nossos irmãos, com os nomes que estão aí postados no nosso grupo, necessitando de nossa ajuda, de amor, de carinho, de bons fluidos e boas energias. Que a luz de Jesus os ilumine e os abençoe a todos. Que eles possam receber esta força, esta doação que Jesus faz a todos nós. Agradecemos pela oportunidade que Jesus nos colocou nessa noite de entender um pouco mais sobre parentesco espiritual, parentesco corporal, que nos trouxe claramente como devemos conduzir as nossas vidas, tecendo os nossos caminhos, construindo a nossa caminhada para que fiquemos mais próximos de Jesus. Muito bem. Queria saber se tem alguém que gostaria de fazer a prece de Cáritas para fazermos o encerramento. Eu faço. Pode fazer, Rosana, por favor. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao espírito a verdade, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, Senhor, nós vos esperamos de braços abertos. Ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem. E que assim seja. E assim seja. Gratidão. Jesus, abençoe e ilumine nossos lares e a nossa semana. Que assim seja.